Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua luz. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né, pessoal? 20 horas. Espero que todos estejam ouvindo bem, né? Vendo bem também. Vamos fechar os nossos olhos, né? E elevar o pensamento em oração, entregando-nos as vibrações positivas que nos envolvem, deixando que a espiritualidade possa nos intuir, possa nos envolver, nos fortalecer, nos aplicar passes, todos nós que estejamos necessitados, todos nós que estejamos aflitos ou desanimados ou tristes, que todos possamos receber as energias da alegria, da esperança, da fé, da confiança, do amor, da paz, e que possam fazer morada dentro de nós, dentro do nosso lar, dentro dos nossos corações, da nossa vida, e onde nós estivermos, nosso campo vibratório possa estar espelhando, Senhor, a radiância da tua luz, da luz dos espíritos amigos. Pedimos em benefício de todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, nesse exato momento, todos os irmãos já desencarnados, que estão necessitados de socorro, de alívio, que estão aqui próximos a nós, que todos possam então, Senhor, serem amparados pela tua misericórdia, pela misericórdia do Pai Celestial. Obrigado por tudo, permaneça conosco, auxiliando-nos no entendimento do estudo da noite, e que nós possamos exercitar então nosso discernimento aliado ao nosso sentimento, à nossa emoção, elevados à altura do teu reino de amor. Muito obrigado por tudo, e assim seja. Ok, pessoal, então boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos permite fazer estudos aqui todas as noites, né, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, tá? Sempre um estudo espírita, um estudo doutrinário, voltado para que todos nós possamos ficar melhor, né? O aspecto terapêutico da doutrina espírita, que é o que mais nós procuramos enxergar, né? E procuramos utilizar para que a gente possa então viver com mais saúde, com mais harmonia, né? Nós estamos realizando, pessoal, todas as quintas-feiras o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, do Espírito Joana de Anjos, através de Divaldo Pereira Franco, nosso oitavo encontro deste livro, né? E nós começamos na semana passada o capítulo 5, Saúde e Bem-Estar. E hoje nós vamos continuar então com o estudo deste capítulo, né? É um estudo interativo, todos podem participar, podem perguntar, podem acrescentar, e a gente vai tentando interagir com vocês aí na medida do possível, tá bom? O último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui que eu coloquei, ó. Podem, entretanto, através de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles que são danosos, né? Aqui a Joana de Anjos falava a respeito dos nossos comportamentos do passado, dos nossos erros do passado, que acabam retornando ao presente como cargas que nós pedimos ou que nos foi necessário passar para a recomposição da nossa própria consciência, né? Então a gente, embora ela estava dizendo que nós precisamos manter o pensamento, né, positivo, otimista, né? A gente precisa começar pela ideação positiva, é isso que ela estava falando. Nós precisamos começar pela construção mental positiva,
em tudo que nós fomos realizar, mas, né, não podemos esquecer que existem certos fatores do passado que podem vir a se expressar no presente, independente da nossa ideação e tal. Só que aí ela fala assim, olha, podem, entretanto, através de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, dependendo do caso. Então não é para todos os casos, mas tem casos que podem ser alteradas, essas conjunções aflitivas que vêm do passado podem ser atenuadas e até liberadas. Por quê? Porque o mais importante é a gente aprender a pensar, pensar positivo. E a gente aprender a amar, né? Quer dizer, são as coisas mais importantes que a gente precisa. Aprender a pensar de maneira correta, aprender a conviver, né, de uma maneira melhor. E então, se a gente está demonstrando que a gente está aprendendo essas lições, muitos dos problemas do passado começam a perder a sua força. Por quê? Porque as dores que a gente vem a passar no presente, elas têm a função de nos fazer aprender a amar, de nos abrir para as janelas de luz da nossa alma, né? Dar um chacoalhão em nós, nos fazer analisar, refletir, mudar a conduta, né? Agora, se nós já estamos demonstrando que estamos fazendo isso, então vai perdendo o sentido a dor, né? O sofrimento, a dor, perde um tanto o seu sentido, né? Então, vale a pena a gente investir em, em buscarmos mudança, né, do pensamento, a mudança dessa programação que às vezes está muito negativa dentro de nós, mudar para uma programação mais positiva, né? Certo? Então, foi aí que a gente parou, né? Não te atenhas, né, aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Né? Então, para a gente não ficar se fixando nesses atavismos, naquilo que a gente está atado do passado, é nós nos desidentificarmos do passado, nós nos desligarmos. É como aquelas conversas infelizes, né? Aquelas conversas falando do passado, né? Cultuando o passado. Eu também fugiu o termo agora, né? Melancólicas, né? Aquelas conversas melancólicas, né? Então, os espíritos não gostam muito dessa, sabe? Da gente ficar vivendo de passado, não. Os espíritos são muito voltados para o presente, muito voltados para o futuro. Entendeu? Eles conhecem muito mais do que nós o passado, mas eles não são de ficar se paralisando, né? Paralisando muito, não, em conversas, em apreciações muito fixadas no passado. Eles não gostam, não. De jeito maneira. Tá? Já deu para perceber convivendo com os espíritos, conversando com os instrutores espirituais. Eles não gostam de ficar vivendo de passado, não. Fica chorando o leite derramado, né? O Ailton colocou, né? Ficar revirando o lixo mental. Exatamente. Eles não gostam disso, não. Porque eles sabem que não leva a nada bom. Saudosismo, exatamente. Saudosismo. Ah, no meu tempo é que era bom, não sei o que, fica lá. Porque aí a gente fica gastando muita energia com coisas que não vão voltar assim, só porque a gente quer, já passaram mesmo, né? E a gente fica lá muito fixado, até como uma fuga do presente. Quando o presente está meio difícil, a gente tenta buscar um momento que supostamente tenha sido mais prazeroso, aí a gente tenta fugir para o passado. Passa a se abrigar no passado, a morar no passado, né? E aí a gente perde a energia do presente, porque fica muito ligado ao passado, né? Então não vale a pena. Por isso que os espíritos não gostam, não.
Até porque rouba, né, a energia do presente, tá? Então não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, tá cultivando, né, cultivando as situações, principalmente as situações difíceis, negativas, né, comentando, né, aí você ainda fica falando para os outros, repetindo, reestruturando aquilo, mas não reestruturando de uma forma positiva, terapêutica, né? Você fica lá revivendo, repassando, né? Aquelas situações todas complicadas, né? E aquilo fica sempre estando presente na sua mente, né? Então aquilo, o passado está sempre presente. Você não deixa o passado passar, né? Aí a frase aqui bem interessante. Eles não te abandonarão, esses conteúdos, esses hábitos do passado, né? Eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Quer dizer, enquanto você não os abandonar, eles não te abandonam. Por quê? Porque é na nossa mente, né? Nós é que somos donos da nossa mente. E se a gente fica localizando a nossa mente nesse tipo de conteúdo, esse conteúdo não vai nos deixar enquanto nós não os deixarmos. Então, é uma atitude nossa. Nós é que precisamos. A hora que você se percebe cultivando essa melancolia, esse saudosismo, opa, peraí, acabou por aqui, chega. Vamos lá, olho no presente, vamos fazer coisas boas no presente, vamos enfrentar a realidade no presente. Entendeu? Só para o aprendizado, exatamente. Tá? Só para. É que nem retrovisor, você dá uma olhadinha só para ver como é que tá a situação lá para trás. Né? Você tem algum perigo, alguma situação lá quando você está de carro, né? Mas o olho na frente, você não pode ficar olhando para o retrovisor. Senão você tromba, né? Então é uma atitude mental nossa, uma atitude terapêutica, positiva, saudável, de estarmos no presente, tornarmos-nos presentes. Precisamos estar mais presentes, tá? Queixas-te de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor, e no entanto, aferras-te, quer dizer, prende, você se prende, né? Aferras-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí sem qualquer esforço de renovação, né? Então, quando a gente fica reclamando, a gente fica se queixando dos insucessos, a gente falou sobre isso na semana passada, né? Bastante, tal. É só dar uma olhadinha lá, né? Então, a gente fica reclamando dos insucessos, dos dissabores, das enfermidades, do desamor. Mas, eu não sou amado, eu não sou amada, eu não, né? E fica lá cultivando essa atitude mental de vitimização, né? No entanto, quer dizer, são situações tristes, negativas, ruins, e a gente acaba grudando nelas, ficando presos a elas por nossa conta, pelo modo como a gente lida com a nossa mente, a nossa atitude mental. Meio masoquista, assim, de ficar cultivando o passado, né? De cultivar o sofrimento, o prazer na dor, né? Isso caracteriza a inversão psicológica do masoquismo, né? Porque a gente tem que sentir prazer no amor, nas coisas boas, né? E não prazer na dor, né? Mas quando a gente faz isso e fica falando demais do sofrimento, a gente está sentindo prazer na dor. É uma espécie de comprazimento. Eu me comprazo em ficar remoendo quão infeliz eu sou, quanto que eu sofri, não sei o quê, né? Aí a energia fica ruim, fica pesada, né? Baixa a energia mesmo, tá? E vai alterando, olha aqui, ó. Aferras-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade. Você vai perdendo o senso de avaliação da realidade, fica tão fixado nos painéis interiores do passado, da vitimização, do sofrimento, da dor, do pessimismo. Porque a vida é ingrata mesmo, porque esse mundo é terrível, o ser humano não presta, aquelas histórias, né? Então, quando você entra nesse tipo de consideração, você vai perdendo o senso de avaliação da realidade.
Porque não é assim que a vida é terrível, que o homem não presta, o homem e a mulher, né? Falando do ser humano, né? Não é assim, né? Nós somos todos criados para a luz. A gente tem problemas, sim, nós temos defeitos, todos nós, mas temos virtudes também. Nós precisamos olhar o lado bom, né? Com o que nós queremos nos relacionar? Com o lado luz ou com o lado sombra? É lógico que a gente acaba se relacionando com os dois, mas o que a gente quer dar uma prevalência aí, né? O que a gente quer dar uma prevalência, uma prioridade, mas para a luz, né? Até porque a sombra é a ausência de luz, né? Então nós temos que focar mais nos aspectos positivos, divinos em nós, acreditar mais nas virtudes potenciais que nós temos, fazê-las desabrochar, porque isso vai diminuindo os espaços vazios, vai iluminando a sombra, vai desfazendo os sofrimentos, vai gerando amor, e aí todas as coisas boas que procedem, né, dessa mudança de atitude mental e comportamental. Certo, pessoal? Ok? Temos que fazer luz, né? Não é à toa que Jesus falou: brilhai a vossa luz. Jesus sabia tudo, né? Era o grande terapeuta aí, médico, terapeuta excelente, né? Brilhai a vossa luz. Então isso resume tudo. Se os teus olhos forem bons, quer dizer, você enxergar a vida com olhos bons, todo o teu corpo estará em luz. Todo o teu ser, né? Se os teus olhos forem maus, quer dizer, você está interpretando a vida, você está enxergando com olhos maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes trevas serão? Certo? Faz sentido? Né? Então a gente vai saindo devagarzinho da realidade, porque muito fixados no passado, na infelicidade, nós vamos distorcendo a nossa visão da realidade. A gente passa a ver as provas assim, como situações terríveis, né? Quer dizer, os estímulos que é para o nosso crescimento, a gente começa a ver como situações, castigos divinos, né? E, e a gente vai se alienando, né? Porque a vida está ao nosso redor, estuante, vibrante, rica de possibilidades, bela, né? Expressão divina. A vida está aí ao nosso redor, convidativa, nos chamando para viver e conviver, né? E buscar a harmonia, e buscar o movimento, e buscar a integração, a comunhão, né? Com o cosmo, com a vida, né? Com o universo, com Deus. A vida está aí, né? Toda positiva, para que nós vivamos ela de forma positiva, tá? Então, a pessoa que faz isso, no sentido negativo que a gente estava falando, é uma forma de fugir do trabalho de ser positivo, do trabalho de amar, do trabalho de aprender, do trabalho de renovar, do trabalho de desenvolver. Então, a gente fica lá naquele discurso pessimista, justificando a nossa infelicidade, por que que eu sofro tanto, porque eu estou fadado à infelicidade, né? E ao mesmo tempo eu me escondo da vida, uso isso como pretexto para fugir do trabalho de mim mesmo, né? Do trabalho de crescimento. Eu me mantenho estacionado, como ela diz aqui, ó, rotulando-te como infeliz e estacionando aí sem qualquer esforço de renovação. Fica fácil, né? Aí eu coloco a culpa em todo mundo, reclamo de tudo, cruzo os braços, não faço nenhum esforço por mudar e justifico todo o meu sofrimento na vida que é cruel, que é ingrata, né? Aí tá feita, tá tudo consumado, né? Aí tá feita a besteira. Afirma a sabedoria popular com propriedade, quer dizer, diz o dito popular, né? Pedra que não rola, cria limo. É uma das frases que existe, né? Pedra que não rola, cria limo, né? Água que não. Na água parada junta bicho, né? É isso mesmo. É isso mesmo, né? É sugerindo alteração de rota, movimento, realização, vida é movimento.
Vida é transformação, vida é aprendizado, vida é crescimento, é desenvolvimento, entendeu? Então, integrarmos-nos na vida significa integrarmos-nos nisso tudo, nessa atitude positiva, ativa, né? É a gente aprender a viver dentro desse movimento, né? Saímos da estagnação, saímos da reclamação, saímos da estagnação, querendo que tudo se adapte a nós, esquecendo que nós é que precisamos nos adaptar às leis divinas, expressas na vida, nas imposições da vida que a gente, né? Que a gente tem que passar, que a gente, tá? Então, nós é que precisamos nos adaptar à vida, né? Enquanto a gente cultivar a ilusão, até a Joana fala sobre isso, né? A gente ficar cultivando a ilusão de adaptar a vida a nós, que a vida mude para me agradar. A gente vai continuar estagnado, porque é mera ilusão. Nós é que vamos ter que compreender a vida, nos adaptar, nos desenvolver perante a vida, e não a vida ter que mudar para nos agradar, né? Certo? Ok, pessoal? Né? A Lene Arte. Conheço uma pessoa que sempre diz: o que eu fiz a Deus para sofrer tanto? É bom a gente nem saber, né? O que a gente fez no passado, os erros que a gente cometeu, mas às vezes o problema não está nem no passado, às vezes está na atitude presente mesmo, né? Na atitude presente. Porque se nós utilizássemos os recursos que temos para sermos felizes no presente, nós temos uma infinidade de possibilidades, mas todas elas terão, nós teremos de usar a vontade. Todas elas, todos os recursos não cairão do céu como por mágica, né? São recursos que contarão com o nosso ato volitivo. O ato volitivo é o ato de vontade, que é um ato consciente, né? As pessoas conscientes, elas têm a vontade, né? Precisamos desenvolver a vontade, né? Fortalecer a vontade, certo? Esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Então, né? Quando ocorrer alguma situação, esforça-te por desconsiderar. O desconsiderar as ocorrências agradáveis não quer dizer você negar a existência delas, né? Fingir que não está vendo ou que não está sentindo. Não é isso. Desconsiderar aqui é não dar tamanho valor, um valor absoluto para certas ocorrências, um valor muito grande, que fica até insuportável para a gente, porque alguém olhou torto para a gente, aí a gente já faz né, um carnaval por causa disso, já faz uma tempestade no copo d'água, ou porque alguém falou uma palavra lá que a gente não gostou, alguma coisa, né? A gente já fica meio melindrado. Então, esforça-te por desconsiderar alguma ocorrência agradável, entenda o que ocorreu, ore pelas pessoas envolvidas, né? Se você errou, se dispõe à mudança naquilo que foi o seu erro, segue em frente, seja feliz, né? Não fica, não fica ali ruminando aquilo, né? E uma coisa boa também, diante das situações desagradáveis, que geram mágoas, ressentimentos, né? Que geram emoções assim ruins, a emoção ela tem muito a ver com o corpo. A emoção é uma reação física, tá? A emoção ela tem muito a ver com o sistema nervoso, com as nossas percepções. É uma reação breve e intensa que a gente vive diante de certas situações, tá? Então a emoção, ela nos impressiona fisicamente de um modo mais intenso. As energias podem se represar nos centros energéticos, na região afetiva,
tá? As energias deletérias, elas podem ficar presas, né? Com sentimentos, quando a gente fica nutrindo, né? Ressentimento, mágoa e tal, tristeza, né? Então, muito importante, quando acontece alguma coisa assim, é muito terapêutico, até a Joana recomenda que a gente faça isso, a gente coloca o corpo em movimento. Coloca o corpo em movimento. Movimente o corpo. Vai passear, vai andar, vai correr, vai andar de bicicleta, vai fazer yoga, né? Coloque o corpo em movimento. E também, muito importante, respire, né? Trabalhe a respiração, faça alongamento, né? Mexa com a musculatura. Então, é como se desempoeirasse o nosso corpo, é como se limpasse dos miasmas, das energias deletérias que ficaram represadas naquelas emoções que a gente sentiu diante de situações desagradáveis. Isso faz com que a gente consiga superar muito mais facilmente certas ocorrências do que se a gente ficasse ali mais estagnado, o corpo e a emoção e o pensamento, né? O conjunto todo ficasse ali mais parado, ressentindo, quer dizer, sentindo novamente, cultivando, né? Vocês vão perceber que trabalhando o corpo, parte do problema já se desfaz. Parte do problema estava ligado às sensações corporais e parte tem a ver com a questão psíquica, né? Que aí também fazer uma prece, né? Tentar ler um bom livro. Então, mudar a energia, né, também psiquicamente. Mas o corpo ele tem uma função bem importante aí. Até porque a relação mente-corpo, ela é muito entrelaçada. Então, quando a gente fala o corpo, tem uma questão importante aí, não é só o corpo exatamente, é a ligação mente-corpo. Então, você mexeu com o corpo, você mexe com a mente. Você mexe com a mente, você mexe com o corpo. Enquanto nós estamos encarnados aqui, não tem como fugir disso, tá? Então é muito importante desfazer as tensões, né? Porque as situações traumáticas, as situações tensas que envolvem adrenalina, que envolvem cortisol, que envolvem, né, os fatores estressantes aí, eles tensionam o corpo. Porque a gente se prepara para a briga, a gente se prepara para a guerra, a gente se prepara. Então, diante das emoções negativas, há um retesamento muscular. Os tendões, articulações, tudo isso sente. Tanto que na semana que você passa mais dificuldades emocionais, o seu corpo fica mais duro, não fica? Aí você sente o pescoço doer, os ombros, a coluna já começa a doer também, o ciático já não anda direito, né? Isso demonstra a importância dos fatores, esses fatores estressantes, né, estrangulando o corpo. Então nós precisamos fazer um movimento contrário, que é um movimento de libertação, de alongar, de se libertar dessas energias, dessas emoções perturbadoras, de mudar a energia, né? E a relação nossa com a situação problemática, tá? Então isso vai tirando o que a gente chama da neurose no corpo, que parte da neurose vai para o corpo, em forma de sintomas, tensões, tal. Até o Wilhelm Reich, né? Que é um dos o criador da terapia corporal, né? E junto com Alexander Lowen, né, da bioenergética e tal. Então ele falava muito disso, né, das couraças que a gente acaba criando para a gente, a neurose no corpo, né? Então a gente pode fazer esse trabalho de respiração. A Joana de Anjos chama muita atenção para a respiração, tá? Que a respiração, o oxigênio, ele faz muito a ponte entre o perispírito e o corpo. Ele é um dos componentes também que existe grandemente no perispírito. Então ele faz muito essa ponte, essa harmonização entre o perispírito e o corpo físico, tá?
Então, respirar é muito importante para o equilíbrio das emoções. Planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura. Né? Olha só, planeja o teu presente, né? Vamos analisar o nosso presente, quais recursos que a gente tem, né? Vamos usar, vamos operacionalizar no presente, diante das metas que a gente estabelece para o futuro, metas de crescimento, onde é que eu estou precisando melhorar, faz aquela listinha que eu falei, o que está ruim e o que eu preciso melhorar, né? Como é que eu vou melhorar, mudar os pensamentos antídoto aí às situações problemáticas, né? De que formas que eu vou trabalhar com isso, mentalização, autossugestão, relaxamento com visualização, meditação, estabelece o seu programa, né? E põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem desfalecimento, sem autocomiseração. O que que é isso? Autocompaixão, sem vitimização. Quando a gente começa a entrar na vitimização, a gente já percebe e já começa a cortar. Ah, porque eu não sei por que eu estou sofrendo tanto. Olha, se não é por causas atuais, certamente é por causas passadas. Então, no passado eu não lembro, os sofrimentos que eu devo estar passando, os sofrimentos que eu estou passando devem ser justos. Ah, mas eu não fiz nada no presente que justificasse. Então, deve estar no passado mesmo. Tá? Devem ser justos. Se a gente acredita num Deus bom, justo, né? A lei perfeita, a lei de justiça perfeita. Então a gente pode ficar tranquilo que é tudo coisa justa. Mas eu posso melhorar? Pode e deve, né? Pode e deve. A gente deve lutar para sair do sofrimento. Entendeu? Não é porque a gente entende que está sofrendo, porque está sofrendo, que a gente vai se acomodar ao sofrimento. Nós precisamos ter um esforço concomitante de sairmos do sofrimento, de alterarmos a nossa vida. Temos o direito de fazer isso e o dever de fazer isso. Senão vai se configurar uma atitude masoquista perante a vida. Né? Certo, pessoal? Ok? Tranquilo aí? Então, é fácil, né? Você percebeu que está entrando uma atitude amargurada, né? Percebeu que está cultivando uma atitude amargurada, triste, desanimada, já precisa mudar. Não precisa nem perguntar se está certo ou está errado. Já está errado, vamos dizer assim, né? Não precisa nem se perguntar se está certo ou está errado, não. Está errado já. De cara você já sabe que você pode sentir, Alexandre, mas você falou que a gente pode sentir qualquer coisa. Podemos. Qualquer sentimento a gente pode sentir. O problema não é a gente sentir. O problema é o que eu faço com o que eu sinto. Eu percebi que eu estou desse jeito, então vamos tentar mudar já esse estado? Vamos mudar a atitude mental? Vamos mudar o rumo do nosso pensamento? Vamos mudar o rumo do sentimento? Vamos tentar espelhar coisas boas, focalizar coisas boas, conteúdos bons, né? Às vezes as pessoas querem nos induzir à culpa, nos induzir ao ressentimento, elas ficam assolando, elas ficam estimulando o nosso lado sombra. Elas querem nos ver para baixo às vezes. Mas aí você entra nessa se você quiser. Porque o fato de algumas pessoas quererem nos puxar para baixo, tentando nos induzir à tristeza, ao desânimo, à descrença, não quer dizer que você tem que entrar nessa. Entendeu? Então a gente tem que perceber, perceber e usar os antídotos aí, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O outro pode escolher o caminho que ele quiser, mas eu também, entendeu? Eu não preciso entrar na do outro, né? Certo? Ok? Podes e deves, podes e deves alterar para melhor
o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Olha só, você pode e deve, porque é o caminho da saúde, né? Você pode e deve alterar para melhor o clima que você respira. Quer dizer, qual é o clima que eu estou respirando? Olha que eu vi e me percebi, me peguei triste, me peguei saudoso, me peguei, né, angustiado, tudo bem. Né? Você não percebeu e aquilo foi te envolvendo, você foi se envolvendo naquele clima. Mas você pode e deve alterar o seu clima para melhor. Porque onde você estiver, o teu clima te acompanha. É que a nuvenzinha da família Adams lá que vai em cima do carrinho lá, né? Lembra da família Adams, né? Né? Tinha aquele carrinho que é a nuvenzinha em cima, né? Então a gente tem que mudar essa nuvenzinha aí, tem que estar um dia ensolarado, né? Em torno de nós. O nosso hálito mental, né? Como diz os espíritos. Nós precisamos mudar o nosso hálito mental. Se a gente, se a gente não escova o dente, a gente fica com hálito bucal complicado, né? Ai, ai, se a gente não limpa os pensamentos, se a gente não corrige os pensamentos, os sentimentos, o nosso hálito mental não fica bom. Nem a gente aguenta nosso hálito mental. Quem dirá os outros? A pessoa se aproxima da gente, ela já arrepia, né? Ai, ai. Então a gente precisa mudar o nosso hálito mental. O clima que a gente respira, o clima que nos acompanha, onde nós estivermos, o nosso clima mental nos acompanhará. A nossa psicosfera, né? O nosso ovo áurico, o nosso campo vibratório, né? Nos acompanha onde estivermos. Né? Certo? Não basta pedires a Deus ajuda. Isso aqui até combina com a que a gente estava estudando outro dia no. Não era nos mensageiros, era nos missionários, era? Acho que era nos mensageiros, né? Na outra semana, né? Não nessa que deu problema, né? Não basta pedires a Deus ajuda, porém, deves fazer a tua parte. Sem o que, pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem-estar, ou bem ou mal-estar, depende de ti. Né? Quer dizer, não basta, lógico, a gente sempre fala, a gente orar, ter hábito de oração, na mesma medida em que a gente se alimenta, a gente fazer uma prece várias vezes por dia, é bom, não como um ato mecânico, não como um ato automático, né? Que a gente vai só fazendo da boca para fora, mas fazer com sentimento, com contrição, com é, 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 realmente acompanhando mentalmente o que a gente está falando, como um exercício de melhoria de vibração, né? É muito importante. Mas não basta apenas isso. Nós devemos fazer a nossa parte no campo das ações, no campo da convivência, né? Sem o que pouco ou nada conseguirás. É um bom começo, partir da oração, pedir ajuda a Deus, mas aí vamos nos entregar ao trabalho, vamos nos entregar à leitura, ao estudo, né? Ao autoconhecimento, né? À caridade. Saúde ou doença, bem-estar ou mal, bem ou mal-estar depende de ti, tá? Não é da sorte, né? Depende da gente, tá? Depende da gente. Até ela fala no livro Ser Consciente, a gente estudou isso, né? Ela fala num dos capítulos Fatores de Desequilíbrio, ela fala que a pessoa que eleva o padrão mental, emocional, ela vai se desidentificando dos fatores do ambiente, os fatores deletérios do ambiente. Inclusive ela fala bacteriológicos, viróticos, tal, do ambiente. Então até isso, você vê que coisa, né?
Que quando a gente eleva o pensamento, ativa a nossa energia, a gente se liga à fonte de luz, que é Deus, né? Através desse hífen de ligação entre a criatura e o Criador. Isso alimenta os centros energéticos, alimenta o sistema nervoso, as glândulas, o timo, que é a glândula do sistema imunológico. Então, tem razão, né? Fortalece. Para que a gente esteja acima dos fatores deletérios do ambiente. Ainda mais nessa época de tanta doença, de tanta coisa, a gente precisa valorizar bastante isso, viu, pessoal? Valorizar bastante os fatores emocionais, mentais, espirituais, para que a gente esteja acima dos fatores deletérios, das energias deletérias que tem envolvido o planeta, né? Tá? Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa, né? Um sábio caminhando com os discípulos, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Né? Tinha um homem piedoso que estava ajoelhado, rogando a Deus o auxiliasse a tirar o carro do atoleiro, o carro dele que estava atolado. Né? Então o discípulo, o sábio, estava passando com os discípulos, ele viu lá o homem orando, pedindo a Deus que ajudasse a tirar o carro. Né? Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Todos olharam, todos olharam, né? O homem lá orando, pedindo ajuda a Deus tal, e se sensibilizaram e seguiram, e prosseguiram, né? Você já deve estar perguntando, por que não pararam para ajudar? Eu tenho certeza que vocês estão se perguntando, mas a história vocês já vão entender aqui, né? À frente, alguns quilômetros vencidos, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lamaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Né? Então, encontraram um outro homem que estava com o carro atolado também e estava esbravejando, mas tentando de todo modo tirar o veículo do atoleiro, né? Certo? Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Né? Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado do atoleiro, né? Após os agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Tá? Então, eles ajudaram o homem a tirar o carro do atoleiro, né? O homem que estava esbravejando. Aí ele pôde seguir o caminho feliz, né? Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre. O primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. E este, que era rebelde e até vociferava, recebeu nosso apoio. Por quê? Os discípulos perguntaram pro sábio, né? Pro mestre deles lá. Sem perturbar-se, o nobre professor elucidou. O que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Tá aí a resposta. Né? O primeiro estava orando, querendo que Deus viesse aqui para tirar o carro dele da toleira, né? Transferindo a responsabilidade para Deus, né? A gente faz muito isso às vezes, né? O outro não, o outro estava desesperado, vociferando, xingando, tal, mas ele estava se esforçando. Por ignorância, ele se expressava de uma forma assim, mais grosseira, mas ele estava lá se esforçando, trabalhando pela melhora. Aí ele teve o auxílio que ele precisava. Interessante, né? Importante isso, né? Será, pois, ideal que sem reclamar. Então, o que é o melhor? O ideal, né?
Onde que está o certo? Aquilo ali, né? Será, pois, ideal que sem reclamar e pensando corretamente, te disponhas a retirar do baú o carro da tua existência, né? A gente tirar das dificuldades, da lama, do buraco, a gente retirar do carro da nossa existência, o ideal é sem reclamar, pensando corretamente, tendo fé também, orando a Deus, né? Mas não esperando que venham fazer por nós o que é o nosso dever, né? Então nós podemos, nos esforçando, com o auxílio de Deus, retirarmos o carro da nossa vida do buraco, do lamaçal em que ele se encontra, né? A fim de seguires feliz adiante com saúde e bem-estar. Certo, pessoal? Estão vendo que legal, né? Importante, né? Certo? É o esforço, né? O valor. Uma coisa que os espíritos valorizam muito, 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 muito é o nosso esforço. Aqui está bem claro isso através da Joana, né? O nosso esforço. O nosso esforço. Eles não esperam a nossa perfeição. Eles não esperam que a gente seja perfeito para a gente produzir alguma coisa. Eles esperam que a gente se esforce, que a gente tenha boa vontade, né, de nos esforçar. Porque aí eles vão nos dando o apoio que a gente precisa. Se a gente demonstrar boa vontade, né, nos esforçando, certo? Aí acabamos até mais cedo hoje, né? É, acabou. Ai, ai. Eu nem perdi até a noção, acabou indo até mais rápido do que eu esperava. Mas foi bem rico, né? De informações, né? De estímulos. Foi bem importante, né? O conteúdo que ela trouxe para nós hoje, né? Muito bom. Certo, pessoal? Deus nos ajuda sempre. Os bons espíritos nos ajudam sempre, né? Mas é mais fácil conseguirem nos ajudar quando nós nos ajudamos. Essa é a lição. Quando nós nos ajudamos, quando nós nos movimentamos no sentido de obtermos o auxílio, né? Não apenas a atitude suplicante, né? Aqui já acho que já foi bem explicado isso, né? Tá? Nós não devemos transferir, né? Para os espíritos amigos, transferir para Deus, para Jesus, que venham aqui, que encarnem aqui para resolver meu problema, né? Nós não podemos esperar isso. Né? Que eles venham me falar nas respostas que eu preciso, que eu possa ouvir assim, as respostas, que caminho que eu devo tomar. Mas eu posso estudar, desenvolver o discernimento, o entendimento espiritual para que eu saiba me conduzir e possa até me sintonizar intuitivamente com eles, porque eles sempre estarão me ajudando. Mas tem uma coisa de esforço assim que a gente precisa empreender, né? Certo? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, aproveitando, né, as vibrações positivas evocadas, né, com a lembrança das Joana de Anges, de Jesus e da espiritualidade. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais uma noite estarmos aqui, relembrando os teus ensinos, relembrando os bons espíritos e fixando em nós atitudes novas, pensamentos novos, emoções novas, para que elas sejam sublimadas ao longo do tempo, através da elevação do nosso padrão mental, emocional, comportamental, sentimental. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa todos os irmãos no plano espiritual, abençoa o nosso lar, e abençoa a nossa água, que ela seja fluidificada. Ajuda-nos com o passe, envolva-nos em tua luz, para que amanhã estejamos aqui novamente mais fortalecidos e a cada dia mais e mais, repletos no teu amor, repletos de paz, de otimismo,
Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação, tá? Sempre de valor inestimável. Amanhã a gente está junto, amanhã a gente tem os missionários da luz, né? Então vamos dar sequência. Às 20 horas a gente conta com vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.